Doutor, triglicérides de 169 é muito perigoso? Quais dicas para melhorar esse resultado? É zona de risco, né? O ideal do triglicérides é que ele não ultrapasse 150, tá? 169, você já viu que já está ultrapassando o limite aí, tá? Eu, geralmente, para os meus pacientes, né? Eu não sou endocrinologista clínico geral, mas para meus pacientes eu dou um ultimato, ou muda o remédio. Porque uma vez que introduziu o remédio, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, fenofibrato, esses remédios que são para o colesterol, para sempre tomará. Tá? Uma vez introduzido para o resto da vida. Então é um ultimato, ou abaixa ou remédio. E como que você melhora? Com alimentação, fechando a boca, tirando óleo demais da comida, atividade física, tirando a gordura, as carnes mal passada, fritura, tá bom? E consegue, gente. É doce demais, carboidrato demais. Consegue, tá? Não tá num nível tão hard assim, você consegue abaixar ele aí para uns 130, 120 e vai ficar show de bola. Aí, ó, mais uma de libido, né? 25 anos quase sem libido. É normal? Claro que não é normal, né? Vale para mesmas respostas da outra caixinha, tá? Às vezes é disfunção hormonal, às vezes é alteração, às vezes é doença de comorbidades, às vezes é obesidade, sedentarismo, às vezes são quadros psiquiátricos de ansiedade, de depressão, alguns remédios, tá? Então, passa no médico aí que a gente vai dar um jeito de te ajudar. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Qual a diferença das pomadas Troc N e Troc G? Bom, a diferença é que todas elas, é a composição delas, né? A Troc é só a bastracina neomicina, a Troc N tem a neomicina, desculpa, a outra é só o corticoide, a outra daí tem a neomicina, e a Troc G tem a gentamicina, que é antibiótico, né? Então uma é antifúngica, outra é antifúngica com anti-inflamatória, outra antifúngica, anti-inflamatória e antibiótica, entendeu? Então aí varia os tipos de tratamento, se é para uma candidíase de repetição, se é para uma possível infecção mais bacteriana mais forte, entendeu? Essa é a diferença, composição. Casado, hétero, mas muita atração por homem, o que fazer? Bom, meu amigo, que você não é hétero, né? No mínimo você pode ser bi, mas hétero não, tá? O que fazer? Não sou terapeuta, tá? Isso foge um pouco da minha conduta como médico, tá bom? Por que o homem pega varicocele? Bom, geralmente as causas de varicocele são adquiridas e não genéticas, tá? Então, geralmente é pancada, trauma, cachumba, histórico de bolada, calça muito apertada, andar muito de bicicleta. Geralmente essas condições aí físicas que geram, geralmente, tá? Que geram a varicocele. Meu pênis tem microfissuras na glande, não dói nem coça. O que pode ser? Provavelmente pode ser balanopochite de repetição, balanopochite, balanite, né? Que geralmente ela se desenvolve por conta disso. Às vezes é ressecamento, mas se está recorrente essas fissuras, pode ser balanite. Tá? Às vezes é por conta de diabetes alto, pressão, excesso de pele, colesterol, questão de higiene, tá? Marca uma consulta, a gente analisa. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vou começar a dar início as respostas da caixinha. Bom dia, doutor. Tomando estalopram de 10mg pela manhã, algum problema tomar Prozoi antes da relação? Não, não tem problema. Se o estalopram está melhorando a sua ejaculação precoce, mas não está 100%, podia estar um pouco melhor, você pode fazer o resgate com Prozoi. Lembrando que o estalopram é de uso diário, Prozoi é de uso dose de ataque, geralmente de 30 a 40 minutos antes das relações, tá bom? E o estalopram, em algumas pessoas, ele dá um pouco de sono, fica mais calmo. E aí, em vez de você tomar pela manhã, você toma pela noite, tá? Você falou que estava tomando pela manhã, então fica só se policie sobre isso, tá bom? Não consigo expor a glande quando ereto. Pode ser fimose ou só quando flácido? Independente, tá? Aí depende dos níveis, tá? Uma fimose mais forte é quando você não consegue expor ele nem flácido. Como você consegue expor com ele flácido, mas não consegue expor com ele ereto, você pode sim ter um grau de fimose menos grave, tá? Mas de qualquer maneira deve ser provavelmente a fimose. Meu pai está fazendo o tratamento de próstata. Com que idade devo fazer o primeiro exame de toque? Bom, se for câncer de próstata, a partir dos 40, sem sintomas. Com alguns sintomas até antes. Se for só hiperplasia, né, prostatites, aí 45, isso aí não tem problema, tá? Que é a idade de risco, a não ser que tenha sintomas, tá? Fiz preenchimento com outro médico, posso fazer manutenção com você? Com certeza. Só marcar aí que a gente vai acompanhando. Dúvida da mesma pessoa, do anterior. Existe algum engrossamento definitivo ou precisa de manutenção? Definitivo é PMMA, que eu super contra indico, absolutamente.
para qualquer lugar, principalmente para essa região, tá? Então, geralmente é uma manutenção e é a longo prazo, tá? É com 1 ano e meio, 2 anos. Tudo depende do preenchedor que você usou, da técnica que você fez, tá bom? Então, por isso que é importante fazer com algum profissional de confiança e médico. Doutor, estou com hernia inguinal e preciso fazer postectomia. Posso operar os dois juntos? Pode e deve, né? Com certeza. Se você tem essa opção, né, de operar, com certeza deve, porque é uma cirurgia só. No caso, são 2 cirurgias, um tempo cirúrgico, uma recuperação para as 2. Então, pode e deve, tá bom? Isso não vai atrapalhar em nada, pelo contrário, vai ser melhor para você. Você faz uma recuperação a nível de cuidados praticamente iguais, pegando as 2. Doutor Felipe, cisto no rim é grave? Estou com um de 6 centímetros. Pode virar um câncer? Bom, o risco de malignizar é bem raro. Existe, sim, mas é bem raro. O ideal, padrão ouro, é que se faça uma tomografia, tá? Às vezes, até mesmo sem contraste, para ver a classificação desse cisto, tá? Que a gente chama de Bosniak, que aí tem as classificações. Geralmente são benignos, 1, 2, então é só acompanhar. Caso de cirurgia, só em caso assim, ele tem um grau de tamanho bem alto, comprimindo algum órgão principal, tá? Senão é só acompanhamento. 6 centímetros, Bosniak 1, 2, é um cisto benigno, dando um exemplo, e é só acompanhamento anual aí com ultrassom mesmo, tá? Mas é importante fazer a tomografia.